inscritos do canal. Quero fazer meu breve relato aqui sobre a minha trajetória na Igreja Universal e como eu fiquei maluco, comecei a ficar maluco, cara. Depois de vários vídeos que eu vi aí, seus, falando sobre PNL, que eles entram na nossa mente de uma forma assim, cara, que depois que eu entrei na Universal, aí depois que eu saí, velho, eu fiquei maluco, meu. Fiquei maluco. Entendeu? Então, foi assim, eu tinha meu emprego, entendeu? Eu sou daqui de São Paulo, capital. E na época que eu conheci a Universal foi mais ou menos ano de 2000, por aí. Eu fiquei pouco tempo, assim, uns 2 ou 3 anos no máximo. E assim, eu trabalhava, fazia curso, fazia esporte, eu frequentava um clube, eu trabalhava à tarde, eu lembro que eu trabalhava à tarde, em 2000, eu trabalhava das 14 às 22. Aí de manhã, cada dia eu ia fazer uma coisa. Tinha dia que eu ia na natação, na capoeira no clube, e no outro dia eu ia pro curso de computação. Eu sei que eu fazia capoeira, natação, inglês e informática durante a semana. Aí depois eu ia trabalhar e eu tava vivendo a vida assim, eu tava pensando em fazer, tinha acabado de sair do ensino médio, tava pensando em fazer faculdade, primeiro eu queria concluir esses cursos, aí teve um dia que eu saí, aí não, lá onde eu trabalhava, tinha um cara que vivia me chamando para ir na Igreja Universal. Eu já conhecia a história da Igreja Universal, mas ele insistia tanto que eu chegava às vezes até a tirar sarro dele, sabe? Então assim, teve uma vez que eu saí com os amigos, aí eu bebi muito, passei mal, acabei experimentando droga. Aí eu fui pra casa, passei mal, fiquei afobado, fiquei apavorado. Aí peguei, fui pra casa, no outro dia eu fiquei arrependido, tive um baque daquilo que eu fiz, porque eu não era acostumado com isso, eu sempre tive uma vida saudável, praticando esporte, estudando e tal. Então aí eu experimentei a maconha, passei mal, misturei com bebida, fiquei ruim. E eu fiquei um tempo mal por causa disso. Eu comecei a ficar meio que com remorso, uma coisa que dominou o meu ser assim, que eu fiquei muito mal. Aí como eu fiquei emocionalmente fraco, esse amigo meu lá que trabalhava comigo, ele continuou me chamando, aí eu já estava assim um pouco fragilizado assim nas minhas emoções, emocionalmente assim. Então eu aceitei o convite dele. Eu pensei, cara, tem que sair dessa vida, cara. Porque de vez em quando eu bebia, só que eu nunca tinha usado droga, mas uma vez ou outra assim eu tomava uma cerveja. Então aí tudo bem, né? Foi indo, eu aceitei o convite dele, comecei a visitar as reuniões da igreja, acompanhado por ele, na igreja perto da casa dele. Depois eu comecei a ir mais perto da minha casa. Depois eu resolvi que eu ia frequentar o templo, a Catedral da Fé, que é na Avenida João Dias aqui, relativamente próximo de onde eu moro, só que era pertinho de onde eu trabalhava na época, era pertinho, dava para ir a pé. Eu trabalhava num shopping aqui na zona sul de São Paulo, que era próximo da região do Morumbi. E como a Avenida João Dias é próxima dessa região, então eu falei, vou começar a frequentar a igreja da João Dias. Até aí, com o tempo, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a ouvir aquelas palavras, que você tem que se entregar 100% para Deus. Até então, eu não conhecia nenhum tipo de religião. Isso é um relato para eu dizer principalmente o que aconteceu depois que eu saí da Igreja Universal.
Minha cabeça mudou completamente. Então, como eu não conhecia de religião, eu fui ouvindo aquilo e me entregando 100% assim, de coração, confiando porque eu estava mal. Aí eu comecei a frequentar a igreja, comecei a me sentir bem e tal. Aí eu fui indo. Aí, com o tempo, eu ficava ouvindo aquelas pregações falando: ah, se você tem que largar tudo para servir a Deus. Eu comecei a ouvir muito aquilo. Aí teve uma vez que do nada um obreiro me parou para conversar. Eu falei que eu praticava capoeira, que eu fazia. Ele começou a falar: não, larga isso, isso é coisa do diabo, isso é coisa não sei o que, capoeira, mistura com religião de candomblé. Aí eu ouvi aquilo, aí saí da capoeira, acabei saindo da capoeira. E conforme o tempo que eu ia frequentando a igreja, eu ficava ouvindo aquelas pregações e cada vez mais eu tinha certeza de que eu tinha que abandonar tudo para servir a Deus. Aí eu larguei o curso de informática, o curso de inglês, larguei a capoeira, saí automaticamente. Eu também saí da natação, porque eu fazia capoeira e natação no mesmo lugar. Eu ia para capoeira e depois logo eu ia para a piscina fazer natação. Eu larguei tudo. E aí todos os dias pela manhã eu estava indo lá na igreja, na Catedral da Fé, na Avenida João Dias, que era na época sede de São Paulo, se eu não me engano. Não sei se era lá ou se era no Brás, mas eu sei que nem tinha ido o Templo de Salomão nessa época. Então beleza, eu comecei a frequentar. Aí depois eu saía do serviço às 10 da noite e eu ia para as vigílias, que a segunda era dos empresários, quarta era do Espírito Santo. Aí tinha vezes que eu passava muito tempo assim, eu acabava dormindo lá dentro da igreja porque perdia o ônibus para voltar para casa. Então nisso eu comecei a participar de fogueiras santas e ouvindo a Bíblia e lendo mais a Bíblia. Eu lia em casa também, não ficava só no que eles falavam na igreja. Aí eu frequentando a igreja, eu aprendi algumas coisas, mas aí o que acontece que eu nunca entendi? Eu estava cumprindo os votos, sendo dizimista, ofertante e tal, participando dos votos, de fogueira santa e tal, e eu via que nada. Aí eu fui ficando cada vez mais revoltado. Eu ouvia lá que o cristão filho de Deus não pode ser cauda e sim cabeça. Aí eu trabalhava como repositor num supermercado. Era um emprego normal para muita gente, que eu ganhava um salário médio de qualquer cidadão aqui da cidade de São Paulo. Muitos pais de família gostariam de ter um salário, um emprego como eu tinha na época, mas aí eu comecei a colocar na cabeça que eu não tinha que estar ali naquele emprego, ainda mais que eu trabalhava na região do Morumbi. Eu via aquelas pessoas ricas fazendo compra e eu pensava assim: essas pessoas perturbadas aqui que nem são de Deus, são prósperas, aí estão milionárias com carro importado. E eu ficava vendo aquilo, aquelas pessoas ricas e ouvindo aquelas pregações, eu pensava: não, eu que deveria estar nesse lugar. Aí eu comecei a ficar revoltado. Aí eu fiz uma fogueira santa, que eu peguei meu salário inteiro, meu vale transporte, peguei coisas minhas, objetos, bicicleta, CD, roupa que eu tinha, coisas, fui vendendo meu som, minha televisão, meu aparelho de DVD que eu tinha na época, assim, no ano 2000, assim, era coisas que eu tava pagando, eu tinha acabado de pagar prestações para comprar aquelas coisas e fui e vendi tudo. Aí eu fiquei sem dinheiro da condução para ir trabalhar e comecei a falar: não, eu vou a pé. Aí tinha um trem aqui que era de graça até uma certa estação, e dessa estação eu tinha que andar mais ou menos em uns 10 quilômetros para chegar onde eu trabalhava, porque se eu fosse a pé de onde eu moro para lá era mais ou menos aí uns 30 quilômetros. Aí eu tinha um trem que era grátis aqui, eu ia até certo ponto, até uma estação que era grátis, ficava lá. E depois eu ia andando até esse lugar que eu trabalhava. Aí com o tempo eu não aguentei, comecei a faltar, comecei a ficar revoltado. Aí comecei a tomar advertência. Quando eu fui vendo que a minha vida estava só
piorando cada vez mais, eu peguei, não, o que é isso aí, cara? Eu não aguento mais. Aí eu peguei, abandonei a igreja. Só que aí também, depois que eu abandonei a igreja, aquelas coisas que eu aprendi com eles falando e eu lendo a Bíblia e tal, aí eu pensei assim, não, se agora eu não tô, não existe dois senhores, se agora eu não tô com Deus, então eu tô nas trevas, eu tô com o diabo. Aí eu comecei a estudar ocultismo, comecei a ler Bíblia satânica, comecei a estudar sobre satanismo, então aí eu virei completamente pro outro lado, por causa daquilo que eu ouvia na igreja. Mas aí com o tempo eu fui vendo que não era bem assim. Agora, o palhaço cristão, graças aos seus vídeos, ao seu conteúdo, está postando, eu estou tendo entendimento que você falou que o Deus deles não é o mesmo Deus, não, é o Deus de barganha. Só agora, descobrindo o seu canal aí, menos de um ano que eu descobri que o seu canal, que eu estou tomando desse conhecimento. Então, assim, eu estou abrindo agora meus olhos, só agora, cara. Eu saí da igreja faz tempo, mas depois que eu saí, eu me mergulhei no ocultismo, na macumbaria, tudo que era coisa assim eu ia, porque eu pensava, ou eu sou de Deus ou eu sou do diabo. Agora eu pensava, agora eu aprendi a verdade. Só que não é bem assim, né? Porque ali, agora eu tô vendo que eu fui enganado, entendeu? Então é isso, mas eu fiquei meio louco, eu fiquei meio perturbado com o que eu aprendi lá na igreja, com o tempo que eu pratiquei, eu não via nada acontecendo, entendeu? E teve umas vezes também que eu fui chamado para fazer evangelizar, eu não quis, eu pensava assim, não quero ser obreiro, não quero ser pastor, não quero ser nada, só quero frequentar a igreja. Só que eu ficava ouvindo aquelas coisas e aquilo mexeu com a minha mente. Então depois que eu saí, as coisas pioraram, porque além de eu ter me envolvido com ocultismo, essas coisas, eu me aprofundei mais em vícios, coisas que eu não tinha antes, entendeu? Aí eu ainda ficava pensando, às vezes eu parava para refletir, eu pensava então, aqueles espíritos que me habitavam, depois que eu saí da presença de Deus, voltaram 7 vezes mais como eles falavam lá, né? Então é isso. Agora, obrigado pelos seus vídeos, seu conteúdo está me ajudando bastante. Eu estou vendo praticamente todos, tá? E é isso aí, palhaço cristão, tá? Pode me chamar de Nil, tá? N-I-O. É um prazer aí falar, muito obrigado. E é esse meu relato, tá? Eu fiquei louco, né? Eu fiquei louco, fiquei transtornado com esse tempo que eu frequentei a igreja, tá? Basicamente esse é meu relato. E tinha coisas também que eu observava, né? O jeito que os pastores, em algumas igrejas pequenas aqui no meu bairro, aqui próximo aqui, eu via o jeito que os pastores falavam com os obreiros. Tinha um amigo meu, um vizinho meu que foi obreiro, ele era literalmente escravizado. Eles tinham que comprar o CD para dar na igreja, depois vender lá para os membros, e é tudo baseado, coisa deles é uma manipulação total. Então basicamente é isso. Esse meu relato aí do pouco tempo que eu fiquei na Igreja Universal. Por isso também que eu nunca quis ser obreiro, porque algumas vezes que eu estava lá na catedral, lá na Catedral da Fé, chegaram alguns obreiros para conversar comigo, me convidando. Você tem interesse em ser obreiro? Assim, sabe, na igreja grande lá na catedral, né? Uma sede daqui da Zona Sul de São Paulo, pelo menos era. E eu nunca quis, eu sempre fugia. Tanto é que eu não gostava muito de frequentar igrejas pequenas, porque ali eu ia ficar mais conhecido, eu sentia que logo logo eu ia ser chamado para fazer alguma coisa, só que eu não ia porque eu não queria, eu só queria ali ficar sozinho aprendendo e seguindo a palavra ali sozinho, mas o que aconteceu comigo foi tudo isso que eu relatei aí até agora, entendeu? Então, é isso aí, muito obrigado por essa oportunidade e a todos os inscritos, tá? Sou o Nil, moro aqui em São Paulo, capital, na Zona Sul, e é isso. Que o Senhor do Universo abençoe a vós todos e abra os olhos de todos vocês, certo?